Olá pessoal, check-in pronto, mala pronta. Fiquem ligados porque o programa de hoje está muito especial. Vem comigo que Mala Pronta está no ar. O roteiro dos Bandeirantes é extenso e Santana de Parnaíba faz parte deste roteiro. Localizada no estado de São Paulo e aproximadamente 35 quilômetros do centro de São Paulo, é a maior cidade com um conjunto de taipa de pilão. Se você não conhece, não sabe o que é taipa de pilão, eu vou contar ao longo do programa, mas você já pode se inteirar um pouquinho. Nada mais é do que o monumento histórico tombado do período colonial. Mas essa história tem três pessoas que vão contar pra gente. É a Vivian, que é historiadora de Santana de Parnaíba, o Matheus, turismólogo, e a dona Cida. Ela é moradora daqui e não só moradora, a família dela fundou a Vila de Santana de Parnaíba. Além disso, só para vocês se formarem assim, enturmarem um pouquinho, o clima é muito agradável. É um clima igual da região metropolitana, onde o inverno é frio e seco, o verão quente e chuvoso, mas dá para passear bastante. Então vem comigo conhecer toda essa maravilha. Passear bastante, é óbvio que nós temos que conhecer a história de Santana de Parnaíba. E eu estou com a Vivian, seja bem-vinda, Vivian. Obrigada. Vivian, quando Santana de Parnaíba foi fundada? É considerada a data 1580, com a vinda da Susana Dias, que ela é descendente de índia com português e casada com português. Mas o marido morre, ele não chega a vir para cá, ela que vem com mais 17 filhos. Uau, 17 filhos. Sim, daí ela manda erguer uma capela dedicada a Santa Ana, que é a santa de devoção dela. Daí vem parte do nome da cidade. Santana é a junção da palavra Santa Ana. Olha, vou até me sentir emocionada, porque eu sou Ana. Não é? E Ana é a avó de Jesus, né? Mãe de Maria. E Parnaíba não tem nenhum santo com esse nome, é por conta do rio. Aqui perto a gente tem o rio Tietê e é um ponto super estratégico. No período de 1580. Os bandeirantes, eles chegaram na vila de Parnaíba, chegaram aqui através do rio, né? Isso, mas os índios que ocupavam primeiro esse território utilizavam o rio para navegação. E a partir desse ponto em diante, aqui tinha uma cachoeira conhecida como Cachoeira do Inferno. O nome vem por causa do barulho, é um nome meio complicadinho, né? Mas é por conta do barulho que a água fazia quando batia nas pedras. Era um barulho muito alto, um barulho infernal. Então, a partir desse ponto, que hoje é Parnaíba, até 50 quilômetros para frente, o rio não é navegável. E os índios têm uma palavra para isso, algo como Panaíbo. Mas a portuguesando virou Parnaíba. E isso seria o não navegável? Panaíbo é o significado? Isso. Olha que interessante. Isso mesmo. Mas então, faz sentido, então, o nome começa a fazer sentido. Isso, porque a partir daqui tinha cachoeira e várias corredeiras, então isso impedia a navegação dos índios. Daí quando os portugueses chegam, a Susana Dias chega, e os portugueses vêm com o objetivo de ocupar esse território, então a partir daqui eles tinham que sair do rio Tietê, se organizar para ir caminhos a pé até a 50 quilômetros à frente, que é Itu, ou outros caminhos que ligavam Santana de Parnaíba ao Paraguai, ao Mato Grosso. E praticamente toda a América Latina tinha caminhos que partiam daqui. Que partiam de Santana de Parnaíba. Isso. E aí eles montaram uma vila, Isso. né? E dessa vila tem hoje os patrimônios que são históricos, tombados, Isso. casas de taipa, de pilão. Isso. Então, quando os portugueses vêm para cá, eles trazem uma técnica construtiva bem diferente, que é construir casas com barro.
Com barro, não é qualquer barro, é um barro específico para construção, que se chama taipa. São 3 técnicas, né? Taipa de pilão, que você pila esse barro numa forma de madeira. Taipa de mão, que você constrói paredes com bambus e depois põe a taipa com a mão. Ou adobe, que é o tijolo feito de taipa, só que seco ao sol. Então os portugueses vêm e trazem essa técnica e utilizam a mão de obra indígena para essas construções. E Santana de Parnaíba tem essas construções do período das bandeiras até hoje, porque as bandeiras partiam daqui, Ana. Nossa. Então daqui para conhecer todo esse território que hoje é o Brasil. Olha só, e isso é século XVI, XVII, isso mesmo. Né? E as casas que hoje tem de taipa de pilão, elas não podem ser molhadas, né? É uma coisa interessante, pessoal, para vocês saberem que taipa de pilão você não pode molhar, né? Se você molhar, estraga. Isso. A taipa tem esse problema, né? Que tem que ter essa proteção contra a chuva, mas é interessante que se molha, mas se tiver sol, tranquilo, porque não pode encharcar. E quem mora aqui, tem moradores no centro histórico, vocês vão conhecer uma delas. Então, quem mora aqui, as casas são tombadas. Tombadas parece que é terminar de derrubar, né? Não, gente, não é isso, não é. Por favor, vamos explicar. Isso. É um patrimônio histórico, cultural, isso, né? Vamos explicar para o pessoal. Tombado são leis que protegem aquele bem, então não pode ter novas intervenções. Então, o morador que mora nessas casas, então eles seguem regras para manter esse patrimônio. São casas do século XVII, XVIII, XIX. Então são regras para preservar que os moradores têm que manter. E é interessante que quem visita a cidade, você deve ter tido essa experiência, parece que viaja no tempo, porque aqui remete às bandeiras. Então as bandeiras saíram daqui para conhecer esse território. Então aqui nós estamos na casa do Monsenhor. Não, nós estamos no Museu Anhanguera e Casarão Monsenhor Paulo Florencio da Silveira Camargo. Nossa, nome extenso. Isso. E o museu é o imóvel mais antigo da cidade. Ele é do século XVI, feito de barro, né, taipa de pilão, e o casarão é do século XVII. Então aqui a gente conseguiu reunir um pouco sobre a história da cidade e contar para os visitantes um pouco da importância da cidade para a história do Brasil. Perfeito. E a gente tem aqui, eu tenho aqui na mão, pessoal, um guia, que é um guia turístico contando bastante dessa história toda, né, que você está me falando. Isso. Inclusive em inglês também, bem legal. Fala o Centro de Integração. Tem aqui o inaugurado em 2001, a cidade presta uma homenagem a Susana Dias. Né, um monumento a ela. Isso. Muito legal, gente, muito legal. E tem a igreja Santa Ana que está sendo restaurada, está fechada a visitação, mas vale a pena. A fachada dela já traz muita informação sobre a arquitetura, a importância da cidade para a história, que as bandeiras saíam daqui, e para a arquitetura é a preservação dessas construções do período colonial. Então vale a pena, é uma viagem, né? Nossa, uma viagem no tempo, vale a pena. Eu vou com certeza visitar a igreja Santa Ana, pessoal, porque eu não posso passar aqui sem visitar a igreja. Vivian, muito obrigada por contar um pouco para mim da história de Santana de Parnaíba e eu vou seguir andando aqui porque tem muita coisa para ver, né? Vamos lá. Muita coisa, muito obrigada. De nada.